Bom dia, galera do terceiro ano. Vamos dar continuidade, tá, pessoal, à nossa matéria. Nós tínhamos trabalhado aí na aula passada sobre os países subdesenvolvidos, né? Foram duas aulas, né? Essas duas aulas estão gravadas lá no YouTube, no canal. Você pode assistir quantas vezes quiser, vá tirando as dúvidas, me pergunte se tiver alguma dúvida. E hoje a gente vai ver o capítulo 6, que são economias emergentes. Então, vimos o mundo subdesenvolvido, né? E vamos falar de alguns países que são emergentes, tá? A gente tem alguns exemplos de países emergentes no mundo. Nós temos aí essa imagem, tá? Do BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Mas vamos falar de outros tipos, né, de países emergentes, não são só esses, né? Vamos saber, hoje é uma introdução, tá, pessoal? Depois a gente vai falar de cada país, características próprias de cada um, né, esses países que são emergentes, mas hoje a gente vai dar uma introdução no assunto, entender o que são países emergentes. Primeiro vamos para o conceito, tá, gente? O termo emergente, ou economias emergentes, ou países em desenvolvimento. Você pode achar na sua prova esses três nomes, tá? Ou eles vão usar o termo emergente, ou economias emergentes, ou países em desenvolvimento, tá? Ele surge na década de 80, né, através do Banco Mundial. O Banco Mundial cria essa ideia, tá? E esses países, pessoal, eles são classificados ainda como subdesenvolvidos, mas, no entanto, eles apresentam um desenvolvimento econômico e social, comparado a esses países subdesenvolvidos, muito bom. Então, eles são subdesenvolvidos, mas eles têm características melhores. Economicamente, socialmente falando, eles têm características bem melhores do que aqueles países mais pobres. São países que possuem níveis médios ou até elevados de IDH, né? A gente viu que o Brasil tem uma característica de IDH elevado, bem como um certo nível de industrialização e crescimento econômico. Você vê que a indústria do Brasil, a própria indústria do BRICS, de uma forma geral, é muito boa, tá? O Brasil tem uma boa indústria, tá? Em linhas gerais, os países emergentes apresentam economias de industrialização recente, que se desenvolveram na segunda metade do século XX e no início do século XXI. Você vê que o Brasil começa na década de 30 a sua indústria, lá para a década de 50 começa a colocar essa indústria em prática. Então, estou falando de 1950, praticamente o Brasil começa a sua indústria, enquanto a Inglaterra começou lá em 1750, 200 anos depois. Então, essa industrialização desses países emergentes é uma industrialização que a gente chama de industrialização tardia, tá? A maior parte desse processo de industrialização ocorreu pela massiva entrada de indústrias estrangeiras, advindas quase sempre de países desenvolvidos, em busca de mão de obra barata e outras vantagens locacionais. É claro que esses países, gente, começaram a se desenvolver com a ajuda dessas indústrias estrangeiras, que a gente chama de multinacionais ou transnacionais. Qual era a ideia? A mão de obra começa a ficar muito cara nesses países desenvolvidos. Eu sempre gosto de dar exemplo da Nike, né? A Nike tem a sua sede nos Estados Unidos, mas a mão de obra, se eu fizer toda a indústria da Nike, toda a produção da Nike sendo nos Estados Unidos, a mão de obra é muito cara. Então o que a Nike faz? Ela manda a sua produção para os países asiáticos, onde a mão de obra ela é muito mais barata. Mas é claro, gente, que isso também ajuda a desenvolver a indústria desses outros países, né? E aí esses países começam a melhorar a sua economia. E aí o que eu tenho de economia dos países emergentes? Primeiro, tá, gente, deixa eu explicar um pouquinho esse gráfico, tá? Só para que você possa entender. As economias emergentes são essas que estão em azul. Observe aqui o crescimento, ó, 98, 2,50, 3,50. Mas olha no gráfico como o azul está lá em cima, né? Ou seja, essas economias emergentes elas vêm crescendo no mundo. Eu tenho as economias avançadas, que eu tenho aqui, ó, em rosa. Você vê que não cresceram tanto. E o mundo de uma forma geral. Então, de uma forma geral, as economias emergentes vêm tendo um crescimento maior do que o crescimento do próprio mundo, né? Então, assim, essa economia realmente fica muito... Os países emergentes vêm tendo uma economia muito boa. Galera, com que geralmente os países emergentes trabalham? São grandes exportadores de matérias-primas, tá? Ou seja, trabalham ainda com muitos produtos primários. Esse é um problema, porque eu tenho que comprar tecnologia, e tecnologia é mais cara, a gente já falou isso em outras aulas. Grandes receptoras de empresas transnacionais e multinacionais. Possuem um amplo e crescente mercado consumidor. Geralmente a população é muito grande, então eu tenho um crescente mercado consumidor, isso é muito bom para as empresas estrangeiras. Uma grande capacidade de crescimento econômico e uma atuação centrada no setor terciário. O setor terciário das economias emergentes, ele vem muito inchado, né? Vamos relembrar bem rapidinho. Setor primário da economia, eu falo de quê? De agropecuária e extrativismo. O setor secundário, geralmente são as indústrias.
E o setor terciário é o setor de serviço. Todo serviço que eu prestar e tudo que eu vender, né, tudo que eu trabalhar com venda, eu sou do setor terciário. Então o setor terciário nessas economias, ele é muito inchado, né, ele tem muitas pessoas. Por esse motivo, atraem sempre com muita atenção os principais centros de debate, tanto do meio econômico quanto da geopolítica e estratégia internacional. Então, esses países ganharam um certo destaque nos últimos anos, tá? Os principais emergentes do mundo, eu coloquei um mapa aqui, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o México, o Brasil, a Argentina, né? Eu tenho Turquia, eu tenho Índia, eu tenho África do Sul, né? Então eu tenho a China, então eu tenho vários países aí que são emergentes. Em outra aula a gente vai destacar cada um deles, né? A gente tem os tigres asiáticos, tá? Os novos tigres e os primeiros tigres asiáticos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Então aqui é só um mapa de comparativo, tá? E aí eu tenho essa sigla, tá? Importantíssima, tá? O BRICS. O BRICS lidera o bloco dos países emergentes no contexto internacional. Então, quais são os emergentes mais importantes do mundo? Os que estão no BRICS. E aí o que significa esse BRICS, tá? Essa sigla, tá, gente? Ela vai ser criada em 2001 e cada letra dessa corresponde a um país, tá? Primeiro, antes de eu falar quais são os países, não é um bloco econômico, cuidado, porque as provas gostam muito de brincar com isso. Eles colocam lá os blocos, né, como o Mercosul, e mistura e pergunta qual desses aqui não é um bloco. Inclusive eu fiz uma pergunta dessa já em uma atividade, tá? E aí, gente, o BRICS não é bloco econômico, tá? Não é uma associação. Isso é uma sigla, foi criada para definir quais são os países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e o S, que é de South África, a sigla é em inglês, né? Então eu tenho aqui South África, que é a África do Sul, tá? Então, gente, primeiro essa sigla, quando foi criada em 2001, era só BRIC, tá? E aí em 2011 o S foi incluído, né? Quando oficialmente a África do Sul foi considerada um país emergente. Então em 2011 essa sigla BRIC ganhou o S, né? De South África. E aí, pessoal, o que é a importância do BRICS hoje, tá? Primeiro, esses 5 países, eles estão tentando se ajudar, né? Então, em 2009, eu tenho o início dos encontros entre esses países, então eles são criados em 2001. Em 2009, eles começam a ter encontros dentro dos países. Então, por exemplo, o Brasil em 2010 e 2014 recebeu esse encontro do BRICS, tá? Inclusive aqui em Fortaleza houve encontro do BRICS em 2014. E aí, geralmente vem o presidente da República, ou o representante do presidente. E aí o que eles buscam, né? Buscam alternativas para superar essa condição de subdesenvolvimento, promover um desenvolvimento econômico e social com ajuda mútua entre os países. Então a ideia é que esses 5 países se ajudem para eles deixarem de ser subdesenvolvidos e conseguirem um certo grau de desenvolvimento, tá? Gente, um detalhe importantíssimo, o BRICS é muito heterogêneo, tá? Eu tenho populações diferentes e PIBs diferentes dentro desse bloco. Eu não posso dizer que as características são iguais. Por exemplo, Índia e China. A China, quase 1,4 bilhões de pessoas. A Índia, quase 1,3 bilhões de pessoas. Então eu enfrento problemas diferentes com a questão da população, porque é uma população muito grande. Eu preciso ter um amplo serviço para essa população em saúde, em educação, em quantidade de empregos. Não é fácil para eles. E eu tenho PIBs diferentes. Você vê, por exemplo, o PIB chinês, né? O segundo país mais rico do mundo, é muito maior do que outros países. Então, cada um tem uma condição diferente dentro do BRICS. Eles não são totalmente iguais, tá? Importantíssimo, tá? Eu já vi caindo em prova isso aqui, tá? Em 2014 foi criado o NBD, que é o Novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco do BRICS. Galera, muito importante, tá? Qual é a ideia desse banco? É que esse banco foi criado por esses 5 países e que o financiamento desse país, em vez de eu pedir dinheiro emprestado ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que os juros são altíssimos, eu posso pedir dinheiro emprestado a este banco desses 5 países, que os juros é menor. Então é uma alternativa para que eu não fique pedindo dinheiro emprestado a esses bancos com juros maiores. Ou seja, a ideia é que eu possa me desenvolver pedindo empréstimos menores, tá? E aí ele coloca, né? Está configurado para promover, deixa eu voltar aqui, está configurado para promover uma maior cooperação financeira e de desenvolvimento entre os 5 mercados emergentes, tá?
Galera, uma das coisas importantíssimas aí também no BRICS, que eu já vi caindo em prova também. Em 2016, eles criaram uma linha de crédito, né? Essa linha de crédito na época foi 811 milhões de dólares para que esses 5 países comecem a investir em energias renováveis. Você vê que o Brasil tem um bom investimento em energias renováveis. O Brasil é um exemplo de uso de energias renováveis. Eu tenho uma aula lá no canal para o segundo ano que eu falei sobre fontes de energias. Se o terceiro puder assistir, você consegue relembrar muito. E aí é uma dica, tá, gente? Não deixe de assistir as aulas de primeiro e segundo ano. Se você puder, se você tiver tempo, assista do terceiro, mas assiste também do primeiro e do segundo, porque você tem dicas lá, tá? Então, os países eles vão se desenvolver melhor utilizando energias renováveis, energias mais limpas, né? É claro que o custo é grande, mas a vantagem para o país é enorme, né? E aí eu tenho, tá, gente? Esses países têm grande capacidade de investimentos, que devem se transformar em potências econômicas até 2050, é uma ideia, tá? Representam mais de 40% da população mundial, mais da metade do número de pessoas sofrendo com fome e a miséria, por outro lado. Então, assim, apesar deles terem mais de 40% da população mundial e vir economicamente crescendo, nós temos um grande problema social ainda. Então, muitos ainda nesses países sofrem de fome e de miséria. E muitos são explorados, né? Quando eu falo, por exemplo, aqui da China, há uma exploração ainda muito grande do trabalhador, né? Salários não tão altos, né? Esse país apresenta sucessivos aumentos no IDH. O IDH vem melhorando. O Brasil está com 2 anos que continua na mesma posição do IDH. Falamos de IDH já em outras aulas, né? E aí vocês já entenderam o que é o IDH. Renda per capita também vem melhorando. Isso é importante, né? Renda por cabeça. Foram responsáveis por um grande crescimento econômico mundial, apesar de algumas perdas econômicas sofridas pelo Brasil e pela China. Claro, tanto a China quanto o Brasil nos últimos anos tiveram pequenas crises, a China menos, mas o Brasil vocês devem ter percebido, claro. O Brasil passou por algumas crises econômicas, né? E aí o Brasil vinha melhorando economicamente, um crescimento ainda lento do PIB, né? Mas infelizmente a gente vê que, por exemplo, em 2019 nós tivemos um crescimento de 1% no PIB, aqui no Ceará foi 1,5% no PIB, mas aí com a pandemia a gente deve ter em quase todos os países do mundo um problema de crescimento econômico, né? Até porque está tendo um gasto muito grande, tanto para poder manter a população em casa, quanto também no sistema de saúde, né? O sistema de saúde ele vem com... Para não colapsar o sistema de saúde, eu tô tendo que comprar muito equipamento, né? Então o custo é muito alto. Então esses países eles podem demorar um pouquinho para se recuperar. E aí, galera, eu tenho outra sigla, essa é menos conhecida, mas eu já percebi que eles começam a não só cobrar o BRICS, e eu também posso cobrar o MIST. O MIST também é uma sigla que significa aí, cada letra dessa significa um país emergente, tá? Eu tenho o M de México, o I de Indonésia, o S de Coreia do Sul e o T de Turquia. Tá aqui as bandeiras dos países, tá? Esse país estão crescendo mais rapidamente, né? Nos últimos anos eles vêm passando por poucas turbulências econômicas, né? E, ou seja, eles hoje em dia é uma grande esperança que esses países emergentes, esses 4 aqui, cresçam bastante, podendo se comparar inclusive com o BRICS, tá? Nós tivemos aí mercados frustrados, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e na China, não teve um crescimento tão grande. E o MIST vem crescendo bastante, tá? Então cuidado com essa palavrinha aí, MIST, tá? Com essa sigla. Outros também são considerados emergentes do mundo. Nós temos os tigres asiáticos e os novos tigres, né? Falaremos desses tigres asiáticos, vamos detalhar todos eles. Na verdade, a gente vai detalhar quase todos esses países, os mais importantes pelo menos. Os novos tigres asiáticos eu tenho como destaque o Vietnã. Na América do Sul, merecem destaque a Argentina e o Uruguai. Nós já temos o Brasil lá no BRICS, né? Então todos esses países são considerados economias emergentes, tá? E é isso, tá galera? Isso aqui é um recurso de ajuda, tá? Faça a leitura do livro, eu sempre estou indicando, né? Aqui é o capítulo 6, é uma introdução. Eu sempre estou indicando que vocês façam a leitura do livro, porque isso é um auxílio. A aula vai ser postada lá no canal do YouTube, tá aqui o canal, tá? Então você pode assistir lá diversas vezes. E aqui eu tenho uma observação. Próxima aula veremos as principais características de cada um desses países. Hoje a gente fez uma abordagem geral do que são as economias emergentes. Na próxima aula a gente vai entrar de um por um, explicar um pouquinho do desenvolvimento do Brasil, da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul, dos países emergentes de uma forma geral.
né? Então na próxima aula não perca essa próxima aula. E é isso, tá, gente? Obrigado, saudades, fiquem em casa, se cuidem, tá? Muito cuidado aí com essa pandemia e daqui a alguns dias nós vamos nos encontrar. Muito obrigado pela atenção.